Bom dia, graça e paz. Estamos aqui iniciando essa live e eu quero desde já desejar a vocês que Deus possa estar ainda ao encontro da sua vida, Deus possa nesta manhã alcançar você. Estamos iniciando aí mais um início de semana abençoada, essa segunda-feira, né? Hoje é 14 de julho. E Deus tem nos proporcionado esse momento, é maravilhoso poder estar na sua presença. Graças a Deus por isso, e é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós glorificar o nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel em todo tempo. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que tem nele posto a confiança, bem-aventurado é o homem que nele tem confiado, tem depositado juntamente, né, a sua vida, a sua casa, enfim, né, tudo que a te pertence, né, que venha estar realmente, né, depositado a sua confiança em Deus, né, e isso é importante, isso é muito importante por sabermos que temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão magnífico, poderoso, né, e que podemos, né, saber que podemos confiar nele. E esta é a verdade, né? A palavra de Deus mesmo já nos diz que devemos entregar nosso caminho a ele e nele confiar, porque com certeza tudo ele fará por nós. Então essa verdade ela é bem explícita, né, no Salmo 37 ali, né, nos seus versos 7 ali. Então está nos dando, né, essa certeza, essa convicção, e nós possamos então verdadeiramente confiar em Deus, né, que ele deleita no Senhor, descansará e ele concederá o desejo do coração. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, nós estamos debaixo de um ano profético, nós estamos no ano de dupla honra, né, e temos crido assim, temos acreditado dessa forma e temos visto verdadeiramente o agir de Deus, mover do céu, no tudo, né, no tocante a tudo isso, e nós temos vivido realmente dias, né, magníficos, né, dias transformadores, e que Deus tem nos proporcionado nesse ano, no tocante, né, aos dias deste ano de 2025, que é o ano da dupla honra, né, o ano da dupla honra que tem vindo ao nosso encontro. Nós temos vivido verdadeiramente esses momentos que Deus tem nos dado, né, nos concedido, e graças a Deus por isso, né, e esta manhã eu estou aqui para fazer uma breve, rápida, né, uma live, né, com certeza, eu tenho certeza que Deus vai alcançar a vida, né, de você, né, daqueles que vão ouvir, daqueles que vão estar me acompanhando, daqueles que vão estar assistindo juntamente comigo essa live. E eu queria compartilhar um texto da Sagrada Escritura, né, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. A palavra de Deus vai falar sobre uma narrativa, né, de um acontecimento que aconteceu, né, quando Jesus saía de Jericó, né, Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele entra em Jericó, e depois ele sai também, né, de Jericó, e ele dá, então, né, se encontra, né, com aquele cego Bartimeu. Bartimeu bem entendido, entender, né, que Bartimeu ele era filho de Timeu, né, seu pai chamado Bartimeu, e por certo aquele cego não havia nome, né, mas ele era filho de Timeu. Então nós podemos perceber, né, justamente com essa palavra, como está escrito, né, Bartimeu, né, então filho de Timeu. Essa é a expressão, né, que a palavra de Deus nos deixa a nós a entender. Glória a Deus e aleluia. Então a palavra de Deus vai nos dizer que depois foram para Jericó, Jesus, né, ele foi para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos uma grande multidão. Bartimeu,
Bartimeu, então, como já foi dito, né? A palavra Bar significa filho, e Timeu o nome, né? Sugestivo do seu pai, que era o pai deste cego, que era filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho, mendigando. Estava assentado junto do caminho e mendigando. Observe que o texto ele é bem claro, evidente. Bartimeu, filho de Timeu, né? A palavra Bar significa filho, né? E Timeu, na sequência, sendo o nome do pai deste cego, por nome de Timeu. Assim, daí era o nome dele, do seu pai. Então a palavra de Deus diz que Jesus ele foi para Jericó. Jericó demandava aproximadamente, né, alguns quilômetros de Jerusalém, né? Todos que subiam para ir para Jerusalém haveria de passar, né, por Jericó, né? Jericó ficava intermediário ali de quem subia para ir para Jerusalém, passaria por Jericó. Então Jesus ele está já nas últimas dias, ele já está indo, né, para o momento dos eventos finais que haveria de acontecer em Jerusalém. Então Jesus sobe indo para Jerusalém. Então ele entra dentro de Jericó, né? Evidentemente podemos perceber e notar que talvez seria a última ida, né, de Jesus ali em Jericó. Então ele entra em Jericó e quando ele sai de Jericó, ele então se encontra com esse homem, né, cego, filho de Timeu, que estava à beira do caminho, estava sentado e pedindo esmola. Evidentemente, a gente vai notar e perceber a situação desse rapaz não era tão favorável assim, pelo fato de que ele estava na beira do caminho, ele estava mendigando, e se não bastasse, ele também estava pedindo esmola. Então a performance desse moço, e já sendo bastante, que era cego, já tinha uma deficiência visual, agora ele está mendigando, ele está à beira do caminho, ele está sentado, e agora ele corresponde, né, uma certa inclusão, né, um certo afastamento das demais pessoas pelo fato desse problema, né, dessa situação a qual sobre ele estava. Agora a Bíblia diz que Jesus ele sai de Jericó, e quando Jesus sai de Jericó, saindo de Jericó, então esse homem ele ouve falar de Jesus, ele tem a princípio, né, ele se ouve a falar de Jesus. Ele tem a sua deficiência visual, mas ele tem uma audição em ouvir, né, em escutar o que está à proximidade dele, ao redor dele. E a palavra de Deus diz que ele então ouve falar de Jesus, ele ouvindo falar que era Jesus que estava passando, ele então começou a clamar. Ele começou a clamar dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no tocante nessa situação, no tocante esse momento, né, que ele está ali clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a palavra de Deus continua dizendo no versículo 48 que muitos repreendiam, muitos, né, tentavam fazer que ele calasse, pelo fato de que ele estava em voz, né, alta, né, clamando em voz alta. Então alguns tentaram então parar, né, que ele parasse de clamar, para que ele parasse de ficar, né, daquela forma, se mantendo daquela maneira. Então observamos que a situação dele, o fato de que ele era cego, né? Até então ele estava à beira do caminho, mendigando, estava sentado. É uma situação, né, desfavorável para qualquer tipo de pessoa, né? Que se diga assim de passagem, qualquer pessoa, né, relativa em relacionamento, de estar na situação dessa. Agora ele se encontra dessa maneira, e a palavra de Deus vai dizer que então, se encontrando dessa forma, agora ele vai então ouvindo, né, que Jesus estava passando, ele começa a gritar, ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim sucedeu, que alguns tentaram parar, alguns tentaram
né, reprimir para que ele não fizesse nenhum tipo de exclamação, que ele não fizesse nenhum tipo, né, de coisa qual ele estava fazendo. E foi nisso que a Bíblia vai nos dizer, no versículo 49, que Jesus parou. Jesus parou ao ouvir aquele homem. Jesus, ouvindo ele, parou e mandou que chamasse. Então, eles foram chamar o cego, né? Alguns ali foram chamar o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Ou seja, havia uma discussão, né? Havia uma certa né? uma certa algo ali de impedimento, né? De pessoas que não queriam que ele viesse clamar, mas claramente a Bíblia vai dizer que depois de Jesus ouviu, né, ele clamando, Jesus manda chamá-lo. E essas mesmas multidão que estava reprimindo, que não estava querendo que ele clamasse, foi as mesmas que voltaram para trazer, né, esse indivíduo, essa pessoa, para próximo de Jesus. Então, observe que às vezes nas nossas vidas nós estamos, né, tendo uma certa dificuldade, um certo desconforto, né, talvez certas repreensões, pelo fato de que você às vezes tem confiado, tem crido, tem acreditado nesse Deus, que é um Deus que faz milagre, um Deus que tem o poder para transformar, para curar, libertar na sua vida, e às vezes traz um desconforto, e esse desconforto gera, né, essas discussões, essas demandas, e provoca, né, situações, de fato, que as pessoas começam a se sentir incomodadas, né? Mas a verdade é que Jesus, ele manda chamar aquele homem, e as mesmas pessoas que outrora, né, há um tempo estavam repreendendo, repelindo que ele não falasse, não clamasse, Jesus faz mesmo que chamaram para próximo de Jesus. E vindo ele até a Jesus, né, esse cego, filho de Timeu, então a palavra de Deus vai nos dizer que ele lança-se, né, sobre a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus, né? Ele lança sobre si a capa que ele trazia, a dificuldade da vida, as situações desagradáveis, aquilo que impedia, né, dele avançar, dele ter sucesso, dele conquistar, né, né, seus alvos, seus objetivos, às vezes estava impedindo pelo fato de que a capa que ele trazia, talvez, eu fazendo uma colocação aqui, evidentemente, sobre a questão da capa, pelo fato de que às vezes tem muitas pessoas que não estão indo mais além do que poderia estar, vivendo mais um pouco mais melhor do que está por causa da capa. A capa às vezes tem nos aprisionado, a capa às vezes tem nos assegurado, a capa às vezes tem nos trazido regressão das nossas vidas. E o fato é que eu não sei qual é a capa que nesta manhã tem te prendido. Eu não sei qual é a capa que nesta manhã tem deixado você ainda, né, estagnado ou estagnada, e não consegue desprender do seu passado. A capa pode ser um passado seu mal resolvido. A capa que talvez você está te prendendo de ir até Jesus pode ser uma capa de uma rejeição. Talvez possa ser uma capa de virtude, de algo que você esperou, sonhou, até planejou e não deu certo. E você continue com essa capa. Mas deixa eu te falar para você que vai estar vendo essa live, eu quero te encorajar através dessa mensagem, dizer: olha, ele te chama, tem bom ânimo, levanta, esquece esse passado, esquece essa capa, ela não vai te levar a lugar nenhum, ela não produziu o que você queria, o fato é, ela não te deixou te dar a liberdade, conquistar o que você queria. Então por que você fica ainda carregando, talvez você ainda fica né, agarrado, né, nessa capa, enfim, é a hora de você deixar essa capa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é o momento de você deixar essa capa. Essa capa não vai te levar a lugar nenhum. Essa capa, ela está trazendo regressão na sua vida, ela está te trazendo o passado, que você não vai trazer ao presente, muito menos para o futuro levar. Então você precisa largar essa capa, você precisa deixar como ele deixou,
Amém? Porque o passado dele estar sentado à beira do caminho, estar pedindo esmola, dele poder estar assentado, isso não era a situação de que deveria ou poderia viver. Isso não poderia trazer nenhum tipo de alegria, nem de sucesso para a vida dele. Talvez você está nessa forma, a capa você precisa deixar. Aquilo que não deu certo, aquele relacionamento que não deu certo, talvez aquele projeto, talvez falido, não deu certo. Então você tem que partir para algo novo, para algo diferente, para algo de sustentabilidade para a tua vida. Você precisa levantar nessa manhã. Essa semana é a semana que eu quero te encorajar para você levantar, ter bom ânimo, porque Ele te chama para viver coisas novas, para você ter maturidade das vidas, das coisas, e começar a viver coisa nova. Faça isso, desprende dessas coisas que às vezes tem prendido você. Essa é a palavra que está falando ao teu coração, meu amigo, minha amiga. Crê nisto, acredita nisto. Porque a palavra de Deus diz que quando ele larga a capa, que ele venha para Jesus, aí Jesus fala: o que quer que eu te faça? É um tempo novo chegar na tua vida. É um tempo de resposta de Deus para a sua vida. É um tempo de Deus promover um milagre na tua vida. Um milagre de transformação, de renovo, de restauração, de restituição para a tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar essa capa. Você precisa abandonar. Você precisa largar essa capa. Então eu te convido, através dessa palavra, para que você seja encorajado a se levantar. Eu não sei quando foi que você caiu, eu não sei quanto tempo se faz que você está dessa maneira. Amém? Você precisa dar um basta na situação, você precisa posicionar, você precisa erguer. Essa semana é uma semana de resposta de Deus, é uma semana de transformadora na sua vida, mas para isso você precisa largar a capa, você precisa deixar aquilo que está impedindo de você avançar. Você precisa renunciar aquilo que tem impedido até agora de você ficar sentado à beira de caminho e mendigando a favor de um e outro, buscando aqui, buscando acolá e não resolvendo nada. E a sua situação continua da mesma forma. Mas eu quero te dizer, você precisa levantar diante dessa situação, para que o nome de Jesus seja manifesto e glorificado através da tua vida. Você que é empresário, está falido, você que é empreendedor e está perdendo, e não sabe como resgatar, eu quero te convidar. Mude os planos, mude o projeto, mude a sua visão, mude a sua atitude. Faça que nem esse homem que era cego, ele larga a capa. A primeira coisa que ele fez foi largar a capa. A primeira coisa que ele deixou foi a capa. Observe que ele não pensou outra coisa. Na mente dele, na formação da mente dele, quando mandaram chamar, que disse: levanta, tem bom ânimo, porque ele te chama. Na mente daquele homem foi o que aconteceu, o que passou na mente dele. Eu preciso largar da capa, eu não vou precisar dela mais, eu não vou viver debaixo de julgo que essa capa me favorecia, que era ficar prostrado, era ficar medicando, era ficar pedindo isso, era ficar à beira de caminho, que não é para você isso. Então a palavra de Deus diz que quando ele vem para Jesus, a primeira coisa que ele faz é largar a capa. E eu quero dizer, não volto a repetir, meu amigo e minha amiga, larga essa capa, porque Jesus te chama para viver coisas novas. Novidade de vida Deus tem para ti, para a tua vida. Crê nisto. Você que vai estar assistindo essa live, compartilhe com mais outros. E para você mesmo que vai assistir, receba essa palavra de profética, essa palavra de vida, para você entender que maior milagre Deus está realizando na tua vida, no nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que quando ele vem para Jesus, a palavra de Deus diz que aí então Jesus fala: o que quer que eu te faça? O que quer que Deus, o que você quer que Deus faça para ti? Você quer que Deus opere na tua vida? Crê somente, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que ele falou: eu quero ver. Então que os horizontes, que a visão seja aberta agora, a visão seja ampliada agora para a tua vida, que você consiga enxergar além daquilo que você via, que era ficar na beira de caminho sentado e pedindo esmola. Então se manifesta, levanta, porque ele te chama, tem bom ânimo. E levanta, tem bom ânimo, porque ele te chama.
Nesta manhã, Deus te encoraja com essa palavra. Palavra de Deus ao teu coração. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa ir ao coração de cada uma dessas pessoas, aqueles que vão ver, ouvir, assistir, que eles possam receber, ó Pai, esse ânimo, essa palavra, meu Deus, que elas possam entender que tem que, ó Pai, tem que largar, tem que renunciar algumas coisas, ó Pai, que não deram certo e talvez nunca vão dar, mas que elas vão largar, ó Pai, deixar essa casa, deixar, ó Pai, esse passado mal resolvido e viver coisas novas, Pai. Um novo horizonte esteja aberto para essa pessoa. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu oro e entrego nas tuas mãos todas essas pessoas. Venha ter restauração, restituição, que venha ter, ó Pai, novidade de vida e passar a partir de hoje, viver coisas novas perante a tua presença. É isso que o Senhor tem, Pai, preparado para cada um desses filhos teus. Nesta manhã, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço e que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, seja fortalecido para a glória de Deus com esta palavra.